O Fernando vai contar essa história e detalhar o levantamento, Fernando, porque o Tribunal de Contas do Estado fez um estudo e está apontando, em um ano, a Câmara de Araraquara custou R$ 71,24 para cada morador desta cidade. O custo per capita, no entanto, ainda ficou abaixo da média do estado de São Paulo. Fernando. As câmaras municipais abrigam 6.921 vereadores, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido IBGE. O custo do Poder Legislativo dos municípios, nesse período de 12 meses, atingiu um montante de quase 3 bilhões de reais, o que representa, em média, per capita, 85,85, ou seja, R$ 85,85 por habitante. Os dados fazem parte de um levantamento no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com base nos gastos empregados no custeio e no pagamento do pessoal efetuados pelas câmaras legislativas no período de maio de 2019 a abril de 2020. E com base nesse levantamento, a Câmara de Araraquara, que possui 18 vereadores, teve um total de despesas líquidas com o pessoal e custeio aí na ordem de 16 milhões de reais. Considerando o total populacional de 236.072 habitantes, o Legislativo exigiu R$ 71,24 de cada morador, abaixo, é verdade, da média estadual. Com uma faixa populacional próxima de Araraquara, no município de São Carlos, que tem 251.983 moradores, a Câmara Municipal teve uma despesa per capita de R$ 80,47 no mesmo período. Bom, evidentemente que essa divisão per capita é uma situação hipotética, né? Mas ela é muito expressiva para a gente entender que se nós não pagássemos os impostos, né? Mas recebêssemos anualmente um boleto para arcar com os custos, para cada morador da sua casa haveria um boleto em Araraquara de R$ 71,24 para cada morador, para você colaborar com o caixinha da Câmara, que teve uma despesa liquidada nesse período de 12 meses de mais de 16 milhões de reais. Rapaz, você passa em frente à Câmara de Araraquara, e a gente tem que reconhecer que ficou abaixo da média estadual, né? Mas é sintoma, Fernando, que o poder legislativo nos custa muito. Que tem um modelo completamente equivocado, né? Você passa em frente ao prédio da Câmara ali, você não faz ideia que as atividades nos custam essa exorbitância de 16 milhões de reais. Em São Carlos ficou mais, 20 milhões de reais a Câmara de São Carlos consumiu num prazo de 12 meses, 20 milhões de reais. Então, não é só uma gastança, mas é todo um modelo, Fernando e Madá, que leva realmente a uma situação inviável. As câmaras custaram aos cofres do estado de São Paulo, enfim, de todos os municípios, 3 bilhões de reais em um ano. Mais 1 bilhão da Assembleia Legislativa, você tem uma fatia aí de quase 5 bilhões de reais só com o poder legislativo no estado e nos municípios. Está ficando inviável esse custo, né? Agora, é aquilo que estamos dizendo todos os dias aqui, viu? É imprescindível a democracia, o poder legislativo. Então, nós não podemos demonizar o poder. Mas aqueles que estão ocupando o poder, e não é de hoje, tá certo? Eles vêm numa crescente, tendo aí benefícios, conquistando mordomias que são dispensáveis. Porque vira e mexe nós estamos fazendo comparação com o legislativo em outros cantos do mundo, no mundo mais moderno. O legislativo lá funciona perfeitamente e custa muito mais barato do que o nosso legislativo. Por que nós temos que ter um custo tão elevado como esse? 3 bilhões nos 5 mil municípios brasileiros. É muito dinheiro, você entende? Então, nós precisamos, viu, depois dessa pandemia, fazer uma revisão completa. O legislativo tem que funcionar com toda a sua estrutura, tem que funcionar muito bem, porque a democracia depende do legislativo, tá certo? Se não fosse o legislativo, estaríamos numa situação ainda muito pior, mas, infelizmente, eles vão conquistando coisas que muitos lá dentro são contrários. Eu já ouvi, por exemplo, Luiz Antônio, você também ouviu, manifestação de deputados federais, de senadores, reclamando lá, falando, olha, nós custamos muito caro, nós temos que rever isso. Quando ele está falando, o povo está virando as costas para ele, a maioria. E vocês têm visto aí a eleição dessa porcariada que nós estamos elegendo. Eu comentei agora há pouco para você que eu fui dar uma pesquisada
nas lives da tal da Flor Delis, é isso, né? Flor Flor de de Lis. É Delis? Delis. Flor de Lis. Flor né? de Lis. Tá certo. Então é Flor de É nome Lis. de florzinho. É a Flor de Lis. Então, eu fui ver, é difícil, rapaz, porque aquilo é uma enganadora, mas uma embusteira, mas tão bem preparada que ela dobra qualquer um. Quase que eu voto nela, quase que eu voto nela, sabe? Porque tem aí princípios e tal. E olha só, a mulher é uma... É uma máscara, né, Madá? É uma máscara da moralidade, né? Então, Você é isso pega a que eu questão digo a da você. religião para criar uma máscara da moralidade que ela não tem e não pratica. Né? Mas aí, Luiz Antônio, ela era uma pastora. Tem outro pastor que foi preso agora lá no Rio de Janeiro. Pastor Everaldo. Pastor Everaldo. Outro também que vende... Batizou o remédios Bolsonaro. O milagrosos. Bolsonaro é azarado, coitado. Ele foi batizado pelo pastor Everaldo. Aquela foto dele no Rio sendo batizado era o pastor Everaldo que estava batizando-o. Mas aí você fala, poxa vida, mas todas essas tranqueiras que esse papo furado ilude exatamente o eleitor. Coitado, que tem que ter uma capacidade, viu, para perceber ou para descobrir que ele está sendo enganado, ele tem que ser um perito em análise, porque os caras são altamente competentes em enganação. Agora, sai deles, dessas porcarias, você encontra um juiz. Você encontra um juiz. Que você imagina que no judiciário, né, tenhamos lá pessoas que são bem preparadas, estudadas, que sabem perfeitamente o que é o preceito ético. E aí você vê o governador do Rio de Janeiro. Tá certo? Ele e a sua mulher. São ambos, né? Um advogado, outro juiz. Olha lá onde é que nós estamos. Onde que nós estamos? Será que os julgamentos, todos os julgamentos pelo Brasil afora, são julgamentos corretos? Será que são feitos por juízes que são realmente capazes ou são canalhas da toga? Você entende, não? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque eu acredito que a maioria dos juízes são juízes bem preparados, moralmente e eticamente falando, mas deve ter um percentual aí, quantas pessoas inocentes, canalhas, eles não condenaram por seus interesses pessoais. Luiz Antônio, Fernando, a coisa é muito séria. É muito sério. É seríssimo, Madalena. Se você pegar a relação dos últimos governadores do Rio de Janeiro, né, estão praticamente todos ou já foram presos, respondendo ainda a processos, ou permanecem presos, né? O Witzel, né, me parece que o futuro dele também é penitenciária, né, pelos escândalos e já por ter sido afastado. Isso é uma coisa, né, atípica, esse afastamento de alguém num cargo importante como governador, pela gravidade das denúncias. Então o Witzel deve ser preso mais cedo ou mais tarde. Pezão preso, Cabral preso, Rosinha, garotinho presa, o próprio garotinho preso algumas vezes, só a Benedita que escapou, né? Quer dizer, é uma tragédia, Ontem, Luiz Antônio, agora você sai dos pastores, dos religiosos que usam os seus fiéis para se eleger, você sai de um juiz e da sua mulher que praticam uma situação como está aí no Rio de Janeiro, e ontem, por exemplo, eu vi uma manifestação do Delanhol, que é o homem aí da Lava Jato. Então, ele, há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, ele ocupou uma live e disse: nós precisamos acabar com isso, porque esses decursos de prazo, essas ações que acabam prescrevendo, porque não foram julgadas, tal, isso precisa acabar. Isso vem certamente intensificando a corrupção. Porque com tantas apelações, com tanto empurrar de barriga, então você livra bandidos da cadeia. Falou isso há 2 anos. E agora ele acaba de ser protegido exatamente pelo arquivamento da denúncia contra ele, porque ele teve 48 apelações para que a coisa fosse esticando e, logicamente, fosse arquivado, porque já não tem mais prazo para poder julgá-lo. Aí ele ficou quietinho. Quer dizer, ele se beneficia daquilo que ele estava criticando. Então é isso que nós temos hoje no Brasil. Verdadeiros canalhas, verdadeiros homens desonestos praticando também ou estando na justiça.
Tem muita gente boa, mas deve ter uma quantia de canalhas, de vagabundos que dá até medo. Então, como é que nós vamos fazer para sair de tudo isso? Como vai fazer, Luiz Antônio? Como vai fazer, Fernando? Madalena, é triste, Fernando, eu já passo a palavra, né? Você falava na igreja está assim, no judiciário está assim. O jornalista Mauri Ribeiro Júnior está lançando uma pesquisa, um livro-reportagem sobre pedofilia no Brasil, a partir das experiências de casos que ele acompanhou o Brasil afora. O livro chama Poderosos Pedófilos. E ele vai mostrando justamente isso, a quantidade impressionante e assustadora de pessoas envolvidas, denunciadas, presas pela prática de pedofilia, que ocupam postos estratégicos e acima de qualquer suspeita. Teve um caso, inclusive, no Amazonas, de um promotor da infância e juventude. E não são especulações, casos provados, inclusive por processos e contato que ele teve como jornalista. Então é isso, Madá. Onde você olha, você tem relações apodrecidas, pessoas que não praticam o que falam, não praticam o que pregam. Pois não, Fernando? Olha, é triste você ter esses exemplos no Brasil, né? Vocês citaram, acho que, alguns assuntos aí bastante complexos. Vou começar pelo início. O inicial era da Câmara, né? É meio complexo. Começou na Câmara e depois a gente chegou lá e no outro lado. Bom, vamos começar pela Câmara. Você estava falando aqui que se fosse um imposto, Luiz... Um boletim? Alguma coisa nesse sentido a gente teria que repensar, né? Bom, eu tive até um nome aqui para o imposto, seria o IACC. É o Imposto Anual sobre o Custo da Câmara. É mais ou menos aquele parecido que você recebe na sua conta de energia elétrica, que é o imposto sobre a iluminação pública, que você paga todos os meses. Luiz, eu acho que a gente está chegando num momento no Brasil que vai ficar difícil seguir nessa corrente. Vai chegar um momento no Brasil que alguma decisão importante terá que ser tomada por parte desses custos que a cada vez mais são elevados. Não vai ter como você não fazer corte. A nossa categoria política no Brasil chegou num patamar que, infelizmente, não tem como seguir. O povo não vai aceitar você repassar esse custo em forma de imposto, em forma da criação de alguma outra coisa que onere ainda mais o trabalhador. Está difícil você conviver com isso. Então, a gente está chegando no momento, embora algumas discussões aconteçam muito timidamente, a gente tem visto isso, mas vai chegar um momento onde realmente vai ter que se retroceder nesse tipo de ação. Não dá para continuar desse jeito. Quando você compara a situação do custo Brasil político com outros países, você fica impressionado o que é possível ser feito de coisas boas com menos. Com bem menos, do que se gasta com os poderes. O Brasil faz uma porcaria não aproveitando, ou seja, se perde, o dinheiro vai embora, vai pelo ralo, e infelizmente muito mal aproveitado pela categoria que nós temos dos políticos que aí estão. Então, só para aproveitar o gancho do seu comentário, Fernando, vamos complementar com um outro desdobramento do assunto que o Portal Morada trabalhou desde ontem, inclusive, porque as câmaras custam mais ao cidadão dos pequenos municípios. O levantamento do Tribunal de Contas mostra que aqui na região central, isso que o Portal Morada esmiuçou, o poder legislativo custa mais aos moradores de Trabiju e de Gavião Peixoto, por exemplo. Vamos lá. É triste você ter essa constatação, né? Então, acho que você tem os detalhes, inclusive, em matéria sobre isso, Fernando. Você deve ter os detalhes aí desse desdobramento. Câmaras custam mais ao cidadão nos pequenos municípios. A situação é a seguinte: o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez esse levantamento aí com base nos gastos empregados no custeio e também no pagamento do pessoal efetuado pelas câmaras nos 644 municípios fiscalizados pela Corte Paulista, também nesse período, de maio de 2019 a abril de 2020. Com 837 moradores, o município de Borá contabiliza o maior valor despendido por habitante. A média per capita, nesse caso, é de R$ 867,90 para cada cidadão. Está caro. Na região de Araraquara, os pequenos municípios são aqueles em que o Poder Legislativo apresenta a maior despesa per capita. A conta é obtida a partir da divisão da despesa total anual da Câmara Municipal, dividindo-se pelo número de habitantes. A Câmara de Trabiju, município de 1.724 habitantes, teve uma despesa líquida com o pessoal e custeio de R$ 574.055,11, uma média de R$ 332,98 por habitante. Em seguida aparece Gavião Peixoto, onde o total da despesa líquida do Poder
legislativo aí corresponde a R$ 251,87 por habitante. Então, quanto menor o município, quanto menos capacidade de produção de receita Aumenta própria, maior é o peso para o cidadão, né? Evidentemente que são valores hipotéticos, como eu disse, porque quem está pagando o vereador de Trabiju não é só quem mora em Trabiju, porque o município não produz a receita necessária para se manter, então vive de repasses do fundo dos municípios, Fundo Nacional dos Municípios, né? Então está todo mundo pagando esse custo, né? A gente coloca essa divisão por cabeça para a gente perceber o impacto, mas eu estou pagando o vereador de Trabiju, você está pagando, Madal, de Borá também, quer dizer, a gente paga um custo que nos leva a crer que o Poder Legislativo tem uma estrutura engessada, pronta, que tenha o município condições de pagar ou não, tenha receita suficiente para isso ou não, a estrutura se mantém dentro só da proporção de tamanho. Então não está legal, não está funcionando assim, né? Não se pode ter o mesmo modelo, as mesmas previsões orçamentárias em municípios que mal conseguem se garantir. Então fica aí, você de Trabiju, você de Gavião Peixoto, fica a conta na sua cabeça. Agora, o quanto dividido por habitante se custa cada câmara dessa. Agora, para terminar tudo isso, né, então eu pergunto a vocês que estão na mesa e vocês que estão nos acompanhando, que batalha haveremos de travar para que tudo isso mude? Para que tudo isso mude. Porque eu já vi muito grito, já vi denúncias em cima de denúncias em cima de denúncias, dizendo que precisa mudar, mas nós não temos forças para mudar. Eu acho que a única força que nós vamos ter para mudar é o povo realmente saindo às ruas, tá certo? Mas não é vestindo essa camisa ou vestindo aquela camisa. O povo tem que sair com todas as camisas possíveis e imagináveis, com todas as facções, com todas as ideologias, e dizendo o seguinte: nós vamos ter que mudar isso, porque não vai ser possível. Mas com a bandeira certa, viu, Madá? Acontecer, eu tenho certeza, Luiz Antônio, que nos Estados Unidos vai acontecer muitas mudanças quanto à questão do racismo, com isso que vem acontecendo. Tá certo ou não? Já aconteceram batalhas nos Estados Unidos contra o racismo tão graves como essa, mas essas que estão acontecendo agora, me parece, está começando a mexer realmente com a estrutura de um país. Eu acho que tem que acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. Não que tenhamos que ter violência, destruindo lojas, tacando fogo em tudo, não. Mas nós temos que dizer o seguinte: olha, vocês não vão continuar fazendo o que vocês desejam. Nós precisamos mudar isso e vamos ter que participar dessa mudança. Eu acho que é por aí. Com a bandeira certa, Madá, eu lembro isso, sabe por quê? Trabiju reduziu o salário dos vereadores, né, pela metade. Só que o ano que vem a Câmara de Trabiju vai custar os mesmos 500 e tantos mil, porque a questão não está no salário do vereador. Começa por aí, mas tem que iniciar a discussão no repasse do Legislativo. Não vai ter o custo do vereador, mas aí você pode trocar as impressoras, você pode reinstalar o ar-condicionado, porque o percentual que vem do município para o Poder Legislativo segue o mesmo. Então, não vai pesar nada no bolso do contribuinte que o vereador está recebendo menos, entendeu? Muitas vezes a gente se perde em discussões que são simbólicas, eu entendo isso, mas que não resolvem a questão real, né? Há uma divisão equivocada dos recursos públicos entre os poderes. Tanto é que o vereador de Araraquara, né, ele ganha mais do que o vereador de São Carlos, tá certo? Isso. Só que no final das contas, a Câmara de São Carlos, no total, gasta mais do que a Câmara de Araraquara. Então os vereadores de lá são os grandes gastões. O que será que eles compraram para gastar quase 20 milhões, hein? O que será que eles gastaram? Porque se você somar os salários, né, então chega lá em São Carlos a 14 milhões, 15 milhões no máximo, né? Agora, onde eles botaram 5 milhões de reais em investimento, para quê? Será que foi em impressora, em ar-condicionado, mudando de iluminação? Porque você sabe como é que é, né? São nesses acordinhos, não posso provar, mas nesses acordinhos é que nego acaba levando aqui, levando ali, aqueles percentuais que você sabe muito bem que tem aí o tal dos 20%, né, na vida pública. Mais ou menos isso que acontece. A corrupção que instala-se quando se tem muito dinheiro para gastar. É isso aí.